galera do Galão! Inscreva no canal para ficar legal! Estamos passando a sua For You? Aproveite e se inscreva! Informações detalhadas, esporte e muito mais. Tamo juntos! Por que o Sampaoli não escala mais o Scarpa nas partidas? O Sampaoli deve ter detectado os bastidores tumultuados que envolve Scarpa, Hulk, Lianco, jogadores que têm mais personalidade. E o Scarpa não aceita qualquer coisa. Já teve uma pequena confusão com o Hulk, já teve discussão com o Lianco, devido à falta de pagamento, aquele que entrou na justiça, que estrelar, todo mundo já sabe. E o Sampaoli detectou que os bastidores do Galo precisam de mudanças. Não é porque o Scarpa é ruim, é um mau jogador. O Scarpa, quando ele quer, ele joga. Quando ele não quer, ele não joga. O Scarpa tem desse negócio. A gente não sabe se isso tem a ver com a performance dele em campo, com o Hulk, a presença do Hulk, a presença do Leandro. É possível, isso que eu estou imaginando. Mas a gente juntando os pingos no i, ao tanto de confusão que teve entre o Scarpa, Leandro e Hulk. Então, o Sampaoli vai fazer uma limpa. Ele deixou claro na coletiva que vai trazer jogadores importantes, jogadores que estão à altura do Galo. Entrevista coletiva do Sampaoli. Então a limpa vai ser feita. E os bastidores é fundamental o Sampaoli ter jogadores da sua confiança. Ele vai trazer uns 475 mil jogadores. Porque o Sampaoli é assim. Quem não sabe, quem não lembra, o Sampaoli vai pedir contratação demais. Eu quero ver se essa SAF vai cumprir aquilo que prometeu para ele. Se não, pode ter certeza que ele vai picar o pé e vai embora. Então, a questão é essa. O Scarpa acho que não joga mais devido aos bastidores do Galo. É tumultuado, gente. É uma bagunça. É uma loucura total. Que é necessário, o Atlético precisa rejuvenescer o time. O Sampaoli preza por um time intenso, um time muito físico. Ele não conseguiu aplicar isso no Atlético, porque tem jogadores de qualidade, mas jogadores que estão numa faixa etária que estão acima. Então, assim, não dá pra contar com eles em todos os jogos no nível de muita intensidade. De fato, tem que terminar o ano de forma digna, honrosa, mas é uma temporada bem decepcionante, Rubinho. O Atlético tem os méritos de ter chegado em 3 finais nos últimos 2 anos, 3 finais importantes, mas você precisa olhar para o Campeonato Brasileiro também. São 2 anos de campanhas medíocres no Campeonato Brasileiro, em que o Atlético está flertando muito mais com a parte de baixo do que com a parte de cima. E o brasileiro é um grande termômetro, porque é uma competição de regularidade, é uma competição mais longa, que ela vai mostrar se você montou um elenco equilibrado, qualificado ou não. Então as lições, elas precisam ser aprendidas para que 2026 seja diferente. Concordo, reflete muito, né, o que se passa com a equipe no Campeonato Brasileiro em termos de regularidade, de um elenco equilibrado. Até ouvi o Edu Panzi falando sobre isso na programação da Itatiaia, que o Atlético tem que se preocupar em montar um elenco em que ele possa se dedicar melhor para o Campeonato Brasileiro, porque consequentemente isso vai refletir também nas Copas. Justamente, porque não dá para você apostar todas as fichas nas Copas. O Atlético apostou nesses anos e acabou se dando mal porque não conseguiu vencer, e aí faz parte do futebol perder ou não, mas... E por muito pouco mesmo, não brigaria contra o rebaixamento. Sim, o Atlético chegou a 45 pontos agora, mas em todo o campeonato ele olhou muito mais para baixo do que para cima. Tem uma remota chance de pré-Libertadores? Tem, mas o campeonato do Atlético nunca foi por brigar por Libertadores. E o Atlético tem a obrigação de ser mais competitivo e de estar brigando, pelo menos por vaga na Libertadores no próximo ano. O Atlético é um time com uma folha cara, é um time de investimento. Para ser 12º, isso não condiz com o investimento que foi feito, ou seja, investiu, mas investiu mal. Então isso tem que servir de lição para que 2026 o Atlético possa focar e possa fazer um campeonato brasileiro digno. E como fica a programação? É domingo, hein, Pedro? Bom, a reapresentação dos jogadores do Galo está marcada para esta quinta-feira pela manhã. Vão ser 3 sessões de treinamento antes do jogo contra o Fortaleza. Quinta, sexta e sábado, ambas pela manhã, repito. E no sábado, às 3 horas da tarde, o voo fretado para o Ceará.
onde o Atlético descansa na noite de sábado e no domingo às 6:30 da noite encara o Fortaleza. Aí semana que vem, no meio da semana, tem o Vasco, depois no dia 7, né, que fecha o Brasileirão, terá o compromisso contra o Vasco, Palmeiras no meio da semana e depois o Vasco no fim de semana para terminar essa temporada de 2025 do Campeonato Brasileiro, pessoal. Vamos às opções do Sampaoli pensando no fim de semana, o que pode acontecer. Olha só, o zagueiro Vitor Hugo, portanto, vai ser reavaliado dessa pancada no tornozelo direito. O Rony foi expulso e o Igor Gomes volta de suspensão. Então o Atlético pode ter algumas mudanças, lembrando que havia uma dúvida quanto à parte física do Alan Franco, mas ele esteve em campo normalmente na partida contra o Flamengo. O Galo se preparando para esses 3 últimos jogos de Campeonato Brasileiro e possivelmente, né, com mudanças, ou melhor, Rubens Júnior